Uma nova guerra a escalar no Médio Oriente com mísseis, drones e promessas de destruição total. Temos Portugal a tentar equilibrar-se entre adiados e prudência, temos a ONU a pedir paz enquanto o mundo inteiro se arma. E no meio disto tudo surge um discurso que fala de algo que quase ninguém quer discutir: valores, educação e crianças. Porque a verdade é simples, as guerras não começam apenas com mísseis, começam décadas antes na forma como as sociedades educam os seus filhos. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara, então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é bem internacional e complexo. E atenção a isto, porque este mês há uma novidade. Se fizeres uma compra na Prozis com o meu cupom de Sousa Viegas, habilitas-te a ganhar 150 euros. Sim, 150 euros. Já dá para encher bem o carrinho. E não, a Prozis não é só para a malta do ginásio, isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tens lá barritas, cookies, snacks, coisas mais inteligentes, coisas práticas para o dia-a-dia, roupa, coisas para a cozinha, há de tudo. O processo é simples. Entras no site, escolhes o que quiseres, metes no carrinho e no checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e ficas logo com 10% de desconto. E este mês ainda te habilitas a ganhar 150 euros. E agora sim, continuemos. Hoje vamos falar de responsabilidade ou da falta dela e de quem está sempre a tentar fugir dela. Quando olhamos para os títulos dos jornais, parece tudo muito confuso: ataques, retaliações, ameaças. Então vamos começar pelo início. O que é que desencadeou a nova guerra? Basicamente, a atual escalada começou a 28 de fevereiro deste ano, quando os Estados Unidos e Israel lançaram ataques militares contra o Irão. Os alvos foram instalações militares, sistemas de defesa aérea e, claro, programas de mísseis e nucleares iranianos. O objetivo declarado era neutralizar ameaças militares iranianas. Durante estes ataques, o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, foi morto, o que levou o regime iraniano a prometer a retaliação. Após os ataques, o Irão lançou mísseis e drones contra Israel e bases americanas no Médio Oriente. E os ataques também atingiram infraestruturas e interesses ligados a Israel na região. Ao mesmo tempo, o Irão ameaçou fechar o Estreito de Hormuz a navios israelenses e americanos. É por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O problema é que o risco de outros navios serem confundidos com navios inimigos do Irão fez o preço dos seguros disparar e, consequentemente, fez disparar os preços da energia e quase parar o tráfego de navios na zona. Isto transformou rapidamente a crise num conflito com impacto global. O conflito escalou ainda mais quando o Hezbollah, a milícia libanesa apoiada pelo Irão, entrou na guerra. A 2 de março, o Hezbollah lançou mísseis contra Israel a partir do Líbano e afirmou estar a retaliar pelos ataques contra o Irão. Israel respondeu imediatamente com bombardeamentos em Beirute, ataques no sul do Líbano e ordens de evacuação a civis perto da fronteira. As trocas de ataques causaram dezenas de mortos e milhares de deslocados no Líbano. Nos dias seguintes, Israel intensificou ataques diretos contra o Irão e foram atingidos instalações militares, edifícios ligados à Guarda Revolucionária e sistemas de radar e mísseis. As autoridades israelitas afirmaram, inclusive, que Israel e os Estados Unidos passaram a controlar grande parte do espaço aéreo iraniano, degradando a capacidade militar do regime. O Irão respondeu com novas ameaças, prometeu uma destruição completa da infraestrutura militar e económica dos inimigos na região. Embora o combate direto seja principalmente entre Israel, Irão e Hezbollah, a guerra já tem efeitos em vários países. Temos ataques no Líbano, ataques às bases dos Estados Unidos no Golfo, Emirados Árabes, Kuwait e Qatar e, claro, a crise energética global devido ao Estreito de Hormuz. Os especialistas dizem que esta pode tornar-se a maior guerra regional no Médio Oriente em décadas. No momento, Israel continua a atacar alvos no Irão e no Líbano, Hezbollah continua a lançar mísseis contra Israel e os Estados Unidos da América apoiam Israel militarmente. O Irão ameaça expandir a guerra. Esta guerra já causou centenas, talvez milhares de mortes e deslocamentos massivos de civis em vários países. Se continuar a escalar, pode sim transformar-se numa guerra regional que envolve vários países do Médio Oriente e perturba o comércio mundial de energia. Agora, a pergunta que muita gente faz é simples: ok, mas o que é que isto tem a ver connosco? O que é que tem a ver com Portugal? E a resposta é que tem a ver mais do que muitos portugueses imaginam. Portugal está a seguir a linha típica da União Europeia: condenar ataques, pedir contenção e tentar evitar uma escalada militar. O governo português declarou oficialmente que condena os injustificáveis ataques do Irão aos países vizinhos da região e pede que cessem imediatamente.
Ou seja, Portugal critica diretamente o Irão pelos ataques a países do Golfo, mas evita apoiar abertamente uma guerra total. Um ponto importante é que Portugal autorizou o uso da base das Lajes pelos Estados Unidos, mas de forma condicionada, segundo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. Isto significa que aviões militares americanos podem usar a base, mas Portugal mantém controle político sobre essa utilização. Contudo, isto levantou um risco. Os especialistas alertam que infraestruturas que ajudam operações militares podem tornar-se alvos legítimos do Irão, incluindo potencialmente a base das Lajes. Na prática, Portugal não está na guerra, mas logisticamente está ligado ao bloco Estados Unidos-Israel. O Sistema de Informações da República Portuguesa está a acompanhar a situação porque o conflito pode ter impactos indiretos. Segundo fontes oficiais, os serviços de informação estão atentos a potenciais ameaças à segurança interna. Os receios incluem terrorismo ou ameaças híbridas, ataques cibernéticos e impacto em interesses portugueses no estrangeiro. Além disso, o embaixador iraniano em Lisboa deu uma entrevista à SIC e disse o seguinte sobre os Estados Unidos da América usarem a base nos Açores: se faz parte de uma agressão, seja de que forma for, está a juntar-se a essa agressão. Faz parte dessa agressão e tem a sua própria responsabilidade. Há também cidadãos portugueses na região. Com o início da guerra, muitos ficaram retidos devido a cancelamentos de voos e alguns tiveram mesmo de procurar abrigos de emergência. Enquanto os países tomam posições estratégicas, há uma instituição que tenta travar o pior cenário possível: a ONU. E aqui entramos na interna tensão entre diplomaciazinha e a realidade. A ONU está a tentar evitar uma guerra regional maior. A posição principal é clara: pedir uma desescalada imediata e defender negociações diplomáticas. A comunidade internacional e a ONU alertaram para a necessidade de retomar diálogo e evitar uma guerra prolongada no Médio Oriente. O problema é que o Irão lançou um ataque com drones contra uma base aérea do Reino Unido no Chipre. E obviamente estes ataques criaram posicionamentos claros. A Alemanha, França e Reino Unido preparam ações defensivas contra Irão. Navios de guerra franceses já estão no Mar Vermelho. Só que no meio disto tudo surge outro problema: o posicionamento de Pedro Sánchez. Espanha rejeitou o uso de bases militares pelos Estados Unidos para os ataques ao Irão e criticou a ofensiva, levando Donald Trump a ameaçar com um bloqueio comercial. Como em todas as boas guerras modernas, a guerra e opiniões de líderes mundiais é consolidada num post no X. Ainda na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, criticou a posição do governo de Espanha no conflito entre Israel, Estados Unidos e Irão e questionou: isso é estar do lado certo da história? Primeiro, o Hamas agradeceu a Sánchez. Depois, os Houthis agradeceram a Sánchez. Agora, o Irão agradece. Isso é estar do lado certo da história? A ONU também já está preocupada com o impacto humanitário. Segundo responsáveis das Nações Unidas, o conflito pode provocar um efeito dominó humanitário. Já há ataques a hospitais, escolas e infraestruturas essenciais e milhares de pessoas estão a fugir das zonas de combate. E foi precisamente neste contexto internacional pesado, com guerra ativa no Médio Oriente, que aconteceu algo inesperado. Tivemos uma primeira-dama a presidir uma reunião do Conselho de Segurança. E mais importante do que quem falou, foi aquilo que ela decidiu dizer. Há coisas que eu gosto mesmo de ver na política internacional. E uma delas é isto: uma mulher a falar de educação, valores e crianças num palco, como a ONU. A notícia diz que Melania Trump presidiu a uma reunião do Conselho de Segurança, algo que, segundo a própria ONU, é histórico. Esta é a primeira vez nos 80 anos da história das Nações Unidas que o cônjuge de um chefe de Estado em exercício presida uma reunião do Conselho de Segurança. Só isto já mostra uma coisa: durante anos a esquerda tentou pintar Melania como uma figura decorativa, mas quando teve a oportunidade de falar, ela falou sobre aquilo que realmente constrói sociedades: educação e valores. E há uma frase do discurso que me chamou particularmente a atenção. Melania disse: as crianças criadas numa cultura enraizada na inteligência desenvolvem confiança, inovam, constroem, competem e mantêm um profundo sistema de valores. Isto é profundamente verdadeiro. Uma sociedade que educa bem os seus filhos cria adultos capazes. Uma sociedade que abandona a educação cria gerações inteiras perdidas. Mas depois vem a parte que para mim é ainda mais forte. Ela também disse: as crianças criadas numa cultura enraizada na ignorância estão rodeadas de desordem e, por vezes,
até de conflito. Isto é quase uma verdade bíblica. Quando uma geração cresce sem valores, sem disciplina, sem respeito pela verdade, o resultado é o caos completo. Não é progresso, é total decadência. Uma criança pode saber matemática, programação, ciências e ainda assim crescer sem empatia, sem responsabilidade, sem noção do bem e do mal. A paz duradoura será alcançada quando o conhecimento e a compreensão forem plenamente valorizados em todas as sociedades. Agora, também é preciso dizer uma coisa. Este discurso aconteceu num momento complicado, porque há acusações de que um ataque militar no Irão terá atingido uma escola com possivelmente dezenas de crianças mortas. E aqui entra a parte difícil da política internacional. Não há guerras limpas, nunca houve, e qualquer morte de crianças é uma tragédia. Mas também é verdade que regimes como o do Irão usam escolas, hospitais e zonas civis como escudo político e militar. E isto também faz parte da realidade brutal de uma guerra. Mas por muito que eu quisesse concordar com a análise do jornalista aqui, surgem muitos boatos não confirmados de que o ataque às escolas foi, na verdade, um erro iraniano. Atenção, isto não está confirmado, ainda não há certezas e teremos de esperar a investigação oficial. Tem duas coisas que vocês precisam de entender. Uma dúvida e um questionamento não são notícia, mas dão que pensar. As fake news e o mau jornalismo continuam a ganhar terreno e há pouco que possamos fazer quanto a isso. Mas olhem este vídeo que o Zé Pedro publicou no Viriatis. Já junta aqui algumas dezenas de pessoas em plena família, que quase toda a minha família vive no Irão e hoje recebemos a notícia através do isso, soubemos que a rede tinha sido cortada por todo o país. Eu tenho estado presente em todas as manifestações fartos. Este governo ditatorial, a República Islâmica do Irão, tem que ir embora. Então estamos aqui a lutar pela nossa libertação. Também estamos a chamar a ajuda do resto do mundo para agirem de uma forma prática e urgente em relação à situação. Por exemplo, pedimos ao... É impressionante como os nossos canais de notícias continuam a procurar cada oportunidade possível para distorcer a realidade. Enquanto a entrevistada celebra a libertação do seu povo e pede mais intervenção, o povo da NAU decidiu colocar o rodapé enganoso. E é por isso que o Viriatis é tão importante. Lá podemos conversar sem filtros e sem censura e tu tens um espaço verdadeiro para ser quem és. Na minha última live com a Ruth já tínhamos comentado fresquinho tudo o que estou a trazer aqui para vocês. Mas lá no Viriatis eu tenho uma vontade que nas outras redes convencionais nunca vou ter. Então, junta-te ao Viriatis, não te vais arrepender. São lives, artigos de opinião e espaços onde podemos realmente ser livres. É o primeiro link na descrição. Outra crítica feita ao discurso é que Melania não mencionou diretamente conflitos específicos, como Gaza, Ucrânia ou Sudão. Mas eu também percebo a lógica dela. O discurso não era sobre um conflito específico, era sobre uma ideia mais ampla. Era sobre como prevenir guerras no futuro. E aqui entra a parte cristã da reflexão. A paz verdadeira não nasce apenas de tratados, ela nasce de civilizações que educam bem os seus filhos, nasce de famílias fortes, com valores claros. Sem isso, nenhuma diplomacia segura o mundo. Há outra frase dela que eu gostei muito. A paz não precisa de ser frágil, porque as guerras de amanhã são quase sempre resultados das educações de ontem. Mas enquanto nós aqui falamos de valores e educação, no terreno continuam a cair mísseis. E por isso a pergunta inevitável é: para onde é que esta guerra está realmente a ir? Vamos então olhar para isto com perspectiva de futuro, porque as notícias já dão pistas claras sobre o que os líderes envolvidos acreditam que vai acontecer. O primeiro ponto vem diretamente de Benjamin Netanyahu, que disse algo muito específico sobre o conflito com o Irão. Não vamos ter uma guerra sem fim. E ele acrescenta ainda: esta será uma ação rápida e decisiva. Ou seja, a estratégia que Israel está a comunicar ao mundo é a de uma operação militar limitada no tempo, com objetivos muito concretos. Netanyahu também deixou claro que mesmo que as ações continuem por algum tempo, não vão durar anos. Na prática, o que Israel está a tentar evitar é exatamente aquilo que aconteceu em conflitos como o Afeganistão ou o Iraque. Guerras muito longas, desgastantes, sem um fim claro. Só que agora olhamos para o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele deixou claro qual é o objetivo estratégico da operação. Trump afirmou que os ataques são a nossa última e melhor chance de eliminar a ameaça do regime iraniano. E foi ainda mais específico sobre os objetivos militares: destruir mísseis iranianos, desmantelar a marinha do Irão e interromper as ambições nucleares do regime e cortar o financiamento a grupos terroristas.
Segundo Trump, o conflito poderá durar 4 ou 5 semanas ou mais. Isto é importante porque mostra que, do ponto de vista americano, não se trata de ocupar o Irão, nem de mudar o regime diretamente, pelo menos não oficialmente. O objetivo parece ser enfraquecer o Irão militarmente o suficiente para travar o seu programa nuclear e a sua capacidade de atacar Israel ou financiar milícias na região. Outro detalhe relevante é que Trump disse claramente que não pretende retomar negociações com o Teherão, apesar de antes existirem conversações sobre um acordo nuclear. Após o outro lado deixar claro que não está aberto a negociações, Trump fez-se ouvir também. Nas palavras dele, não dá para lidar com essas pessoas. Isto indica que, neste momento, Washington acredita mais na pressão militar do que na diplomacia. Então, o que é que pode acontecer agora? Se levarmos estas declarações à letra, existem 3 cenários principalmente possíveis. Um primeiro cenário, temos um conflito curto e controlado. Israel e os Estados Unidos atingem alvos estratégicos iranianos, enfraquecem o programa nuclear, consolidam um novo regime no país e o Irão evita uma escalada total. O conflito termina em poucas semanas. Segundo cenário, temos uma guerra regional. O Irão responde com ataques através de aliados, como o Hezbollah, milícias no Iraque ou os Houthis no Iémen. A guerra espalha-se pelo Médio Oriente, que de certa forma até já está a acontecer. E depois temos o terceiro cenário, uma guerra prolongada. Apesar das promessas de rapidez, o conflito entra num ciclo de ataques e retaliações, algo que já aconteceu muitas vezes na região. Agora, eu não posso terminar este vídeo sem falar das contradições gigantescas de narrativa que esta guerra trouxe. Mas eu sei que anda muita feminista chata por aqui e eu não quero problemazinhos de discurso de ódio. Então, o próximo capítulo está na versão estendida do meu vídeo, apenas disponível no Viriatis Premium, porque por lá eu posso ser bruta. E se queres ter acesso a este conteúdo exclusivo, basta juntar-te ao Viriatis Premium e ainda podes usar o código de Sousa Viegas para teres 10% de desconto na tua assinatura. Quando juntamos todas estas peças de guerra, diplomacia, política internacional e educação, percebemos uma coisa: nada disto acontece isoladamente. Tudo está ligado. Se há uma coisa que a história ensina, é isto. As guerras começam com decisões políticas, mas terminam sempre com consequências humanas. Nós podemos discutir geopolítica, alianças, estratégia militar, mas no fim do dia são sempre famílias, são cidades e gerações inteiras que pagam a conta. E talvez seja por isso que aquela frase sobre educação da Melania não me sai da cabeça. Porque a verdade desconfortável é mesmo esta: as guerras de amanhã são sempre resultado das educações de ontem. Se este vídeo te fez pensar, partilha. Se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.